Muito boa tarde, eu sou Albano Gado, estamos aqui nos estúdios do Porto Alegre Oficial, hoje recebendo o deputado federal Paulo Pimenta, ex-vice-prefeito de Santa Maria, ex-vereador, ex-ministro, vai bater um papo com a gente sobre a sua carreira política e também sobre a política atual do país. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Albano, queridos amigos e amigas aqui do Porto Alegre Oficial. Uma alegria poder estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Vou começar falando um pouquinho sobre a tua carreira, né, para os nossos seguidores que não conhecem. Acredito que a maioria conhece, mas sempre tem aqueles, né, que é bom a gente falar. Como é que foi o início da trajetória política até se tornar um deputado federal, um ministro? Olha, eu sou de Santa Maria, né? Santa Maria é uma cidade que tem uma característica importante. Foi a primeira universidade pública do Brasil fora das capitais. Né? Então, a Universidade Federal de Santa Maria, ela tem muito a ver com a nossa cidade, com a história da nossa cidade. E eu, na época de estudante, peguei bem aquele período final da ditadura militar, fui presidente do DCE em 85, 86, e me elegi vereador muito jovem, né? Me elegi na primeira bancada eleita pelo PT em Santa Maria, em 88. Eu e o Valdeci Oliveira. Né? Então, eu e o Valdeci trabalhamos juntos há muitos anos. E depois foi indo uma caminhada, né? Eu fiz tudo aquela escadinha, né? Fui deputado estadual, quando o Olívio se elegeu governador, e depois me elegi deputado federal quando o presidente Lula se elegeu presidente, né? Então, tive uma trajetória bonita assim, nesse sentido, porque todas as vezes que eu concorri para o Legislativo, todas as vezes eu fui eleito, né? 6 vezes deputado federal, 2 vezes vereador e 1 vez deputado estadual. Então, tenho um retrospecto aí, né, de eleições vitoriosas importantes assim, em toda a minha caminhada. O senhor foi relator de um projeto de lei 7.134/02, deu origem à nova lei das drogas do Brasil. Nos conta um pouquinho mais sobre esse projeto. Esse projeto foi logo no início, né? Quando eu estava chegando na Câmara dos Deputados, existiam muitos projetos tramitando. E, na época, o presidente da Casa era o deputado João Paulo Cunha, e ele me pediu para fazer o quê? Que eu consolidasse todos aqueles projetos num único projeto, né? Então, um projeto que pudesse oferecer para o país não um emaranhado de leis dispersas, mas que a gente pudesse ter uma única legislação onde as pessoas tivessem muito mais facilidade, inclusive, para interpretá-la, para conhecê-la, a legislação. E ela trouxe, na época, avanços importantes, né? Numa definição mais clara sobre a diferenciação entre o usuário e o traficante, né? Isso foi importante, inclusive, para orientar o papel da própria polícia nesses encaminhamentos que envolvem, né, episódios dessa natureza. O Poder Judiciário também passou a ter uma normatização mais clara nesse sentido. Então, foi uma das primeiras leis que eu trabalhei, foi na unificação de vários projetos numa legislação única para o Brasil sobre drogas. Muita coisa daquela legislação até hoje está em vigor. O senhor também foi relator da medida provisória dos transgênicos, que acabou resultando na nova lei da biossegurança. Nos conte um pouquinho mais sobre... Esse é um outro tema, que é um tema também muito relevante, né, do ponto de vista do debate político, do debate público, né? Muitas vezes ele é enxergado única e exclusivamente por um viés agrícola, mas ele é muito mais amplo do que isso. Eu, inclusive, sempre tive um olhar sobre a questão da biotecnologia muito voltado para a questão da saúde, né? E a minha referência, inclusive, sempre foi Cuba nesse sentido. Cuba, mesmo nos anos mais difíceis do bloqueio comercial, eles nunca deixaram de investir na biotecnologia. E, por conta disso, muito antes que o Brasil e outros países, eles conseguiram desenvolver, né, de uma forma muito importante, tratamentos à base
da biotecnologia para coisas que até hoje nós ainda não temos, né? Em termos de mudança genética para uso na medicina. E hoje é uma coisa que está consolidada no mundo inteiro. Nós temos a Embrapa aqui no Brasil, que é a nossa empresa brasileira de pesquisa agropecuária, que é quem desenvolve hoje essa tecnologia no Brasil. Ao longo desses anos, né, o Brasil aumentou muito a sua capacidade de produção e de produtividade. Hoje nós somos uma das mais importantes potências mundiais em termos de produção de alimentos. Isso se deve muito à tecnologia, muito à pesquisa, muito à Embrapa. E foi um projeto também que eu trabalhei lá no primeiro governo do presidente Lula. A educação sempre foi importante, né, no governo Lula, e acredito também que nos seus mandatos. Nos conte um pouquinho do seu papel na criação da Universidade do Pampa, a Federal do Pampa, e também dos projetos de apoio ao estudante, que é o FIES, que é de grande importância para o estudante. Bom, como eu falei, né, eu sou de Santa Maria, a minha mãe era professora do Estado e o meu pai servidor do DAER. E nós todos, eu e meus irmãos, minhas irmãs, todos cursamos uma universidade. E por que a gente cursou a universidade? Porque a gente nasceu em Santa Maria. Se nós tivesse nascido em qualquer outro lugar, com certeza, a minha mãe professora estadual, o meu pai servidor do DAER, nós jamais teríamos tido a oportunidade de ter acesso a uma universidade pública, né? Então, eu sou muito grato à Universidade de Santa Maria e às oportunidades que eu tive. E sempre trabalhei muito no sentido da gente poder ampliar essa oferta que eu tive. Eu fiz o ensino médio numa escola federal. Numa escola federal. Na época era o Colégio Agrícola, hoje é a Escola Politécnica. Então, os meus mandatos sempre trabalharam muito o ensino público. Tanto institutos federais como universidades. E esse trabalho, ele resultou em coisas muito importantes para o Rio Grande do Sul. Junto com o atual prefeito de Bagé, o Mainardi, nós criamos a mobilização que resultou na Unipampa. A Unipampa foi a primeira universidade multicamp criada no Brasil. A Unipampa, ela não é uma universidade. Nós criamos uma universidade com 10 campos. Eu tive agora, há poucos dias, em Uruguaiana. Uruguaiana é outra, depois da Unipampa. Porque Uruguaiana ficou os cursos da área da saúde, inclusive nós temos medicina pública hoje em Uruguaiana. Mas se você chegar hoje em Itaqui, São Borja, Santana do Livramento, São Gabriel, Caçapava, né? E tantos outros municípios, são 10 municípios que foram contemplados com a nossa Universidade Federal do Pampa, eu não consigo imaginar como é que aquelas cidades seriam hoje sem a Unipampa. Se nós tirarmos hoje, né, a Universidade Federal, os estudos federais de muitos municípios do estado do Rio Grande do Sul, Bagé, né, que é a sede da Unipampa, certamente o estágio de desenvolvimento desses municípios estaria muito abaixo do que está hoje. Depois eu coordenei também uma expansão da Universidade Federal de Santa Maria para uma região que não tinha ensino público e gratuito, que foi um campus da Universidade Federal de Santa Maria em Palmeira das Missões e outro em Frederico Westphalen. Toda aquela região norte do Rio Grande do Sul não tinha nenhuma universidade pública. E depois coordenei também o trabalho para levar a Universidade Federal de Santa Maria para uma outra região que não existia, que era Cachoeira do Sul. Então, participei diretamente da expansão do ensino público em Cachoeira, Palmeiras, Frederico, toda a área da Unipampa. Esse ano tivemos uma outra grande conquista nesse sentido, porque hoje nós temos Universidade de Rio Grande, temos Universidade em Pelotas, temos Santa Maria, temos Porto Alegre, temos a Unipampa, temos a Universidade da Fronteira Sul. Mas nós tínhamos um grande pedaço do Rio Grande do Sul que não tinha ensino público. Qual é? A região da Serra Gaúcha. Então, toda a região da Serra Gaúcha não tinha universidade pública. Nós temos o Instituto Federal em Bento Gonçalves, mas nós não tínhamos universidade. O ano passado, como ministro, eu tive a oportunidade de acompanhar muito de perto e o governo federal decidiu criar mais 5 universidades no Brasil. E eu tive, junto com o ministro Camilo, junto com o ministro Rui, junto com o presidente Lula, participando das definições de onde seriam essas universidades.
e conseguimos, então, que Caxias do Sul fosse contemplada. E vamos ter, a partir de 2026, já funcionando uma nova universidade no Rio Grande do Sul, que vai ser a Universidade Federal da Serra Gaúcha, em Caxias do Sul, oferecendo a oportunidade de acesso ao ensino público e gratuito para a última região do estado que ainda não tinha cobertura de uma universidade pública. Bom, como jornalista, obviamente, eu faço aqui não só uma pergunta, mas também um agradecimento. A profissão ela se tornou muito desvalorizada, né? Principalmente aí quando acabaram não exigindo mais o diploma para ser jornalista, né? E a gente vê o resultado nos textos, na sociedade em geral também, na manipulação. Como é que foi a sua participação nessa questão aí da regularização da profissão? Eu sou autor, né, da emenda constitucional que restabelece a obrigatoriedade do diploma para o jornalismo, né? Eu penso da mesma maneira que tu sobre isso, né? Eu acho que o profissional do jornalismo, ele, ainda mais agora, nesse mundo cada vez mais globalizado, com redes sociais, com todo tipo de informação sendo produzida, você ter um profissional, alguém que estuda, que se prepara para fazer uma mediação, para poder oferecer, né, de uma forma técnica a informação, garantindo coisas que fora do jornalismo você não encontra, que é o contraditório, que é a oportunidade, né, de fazer com que, de fato, a pessoa que está lendo ela possa formar a sua opinião a partir daquela informação. Você destruir isso e você dizer, ó, qualquer um pode ser jornalista, eu acho que isso é um enorme malefício para a democracia, para a qualidade da informação e para o país. Então, eu apresentei uma PEC que restabelece a obrigatoriedade do diploma. Essa PEC foi aprovada em todas as comissões, mas ela nunca chegou a ir a plenário, porque ela sofre uma pressão muito grande. Porque isso levou, naturalmente, a um trabalho de precarização salarial também para os profissionais de jornalismo, né? Quer dizer, boa parte dos profissionais que são cadastrados no Comitê de Imprensa do Congresso Nacional para fazer a cobertura não são jornalistas, né? Então, não é razoável que, por conta de uma questão do mercado, da precarização das relações do trabalho, para poder pagar menos, você hoje tenha uma situação onde um profissional tão importante, tão relevante como o jornalista no Brasil seja tratado da forma como está sendo tratado. Então, eu sou um defensor, sou autor dessa PEC, mas sei que nós estamos enfrentando aí interesses bastante poderosos, né? Quem deu a liminar para acabar com o diploma foi Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, que é o autor da decisão que acabou com a necessidade, com a obrigatoriedade do diploma no Brasil. Eu lembro. E agora que a gente falou de comunicação, como é que o senhor está vendo a comunicação hoje, acho que no mundo todo, né? Baseado muito em redes sociais, essa facilidade que se tem hoje para criar informações, né? E para manipular o público? Eu acho assim, em primeiro lugar, esse debate não é um debate do Brasil, né? Esse é um debate que o mundo está fazendo. O Barack Obama, já depois que ele foi presidente, ele fez uma palestra numa universidade dos Estados Unidos e ele disse que se tem um tema que ele se arrepende de não ter tratado de uma forma mais aguda durante o seu governo, foi esse tema, né? Da regulação da informação, da regulamentação da informação. Segundo ele, um tema corrosivo para a democracia. Foi essa a expressão que ele utilizou, né? Qual é o grande problema hoje? Qual é o grande dilema hoje, né? Se nós pegarmos um jornal, se nós pegarmos, nós que estamos aqui no Porto Alegre Oficial, se nós pegarmos uma rádio, né, e divulgarmos aqui um remédio que não tem autorização da Anvisa, e esse remédio for comercializado e alguém usar esse remédio e, por conta disso,
a pessoa ficar doente, ou morrer, ou não ter feito, nós vamos ser responsabilizados por isso. Né? No entanto, nós temos hoje uma profusão de remédios que não têm autorização da Anvisa sendo impulsionados nas redes sociais. Portanto, as redes sociais ganham para divulgar o conteúdo de um remédio que não é remédio, que é falso. Quantas pessoas a gente ouve todos os dias falar que caíram no golpe na internet? Muitas. Ou porque elas receberam um link, ou porque não sei o que lá. Bom, esse conteúdo impulsionado significa que o Facebook, que o YouTube, que o Instagram, eles ganharam para divulgar aquilo. Então eles estão divulgando um conteúdo que vai levar alguém a sofrer um golpe. E eles não têm nenhuma responsabilidade sobre isso. Quer dizer, o dono da rádio, o dono do jornal, vocês aqui, se divulgarem conscientemente um conteúdo inverídico, ilegal, vocês vão ser responsabilizados por isso. Por que razão as plataformas não têm nenhuma responsabilidade sobre o conteúdo que elas divulgam? Então, esse não é um debate do Brasil. Esse é um debate hoje que está sendo feito em qualquer lugar do mundo. E muitos países já avançaram nessa regulamentação. Vou dar um exemplo da Alemanha. Na Alemanha, eu postar um conteúdo no meu Facebook, no meu Instagram, é opinião. Se eu impulsionar, é mídia. Então, conteúdo impulsionado é tratado como mídia. Portanto, responde da mesma forma que um conteúdo divulgado como mídia. Propaganda enganosa. Ou seja, a Alemanha resolveu isso de certa maneira. Né? Por exemplo, a Austrália. A Austrália regulamentou agora, e é um negócio interessante, por quê? Vamos imaginar o seguinte, eu quero saber como é que foi o jogo do Inter contra o Bragantino. Eu boto aqui no Google e eu escrevo aqui, Inter versus Bragantino. O Google vai me oferecer uma notícia. Pode ser da RBS, pode ser da Rádio Grenal, pode ser de alguém. E eu vou ler essa notícia através do Google. E o Google vai ganhar com isso. Só que quem produziu esse conteúdo, quem foi? Quem é que botou o repórter, o jornalista, o fotógrafo, o cinegrafista? Não foi o Google. Aí o Google ganha me direcionando para um link que ele não paga nada por esse link. Então, se eu quiser saber aqui agora, tem um temporal aí, um furacão. Como é que está em Santana do Livramento? Eu vou botar aqui Santana do Livramento, furacão, vai aparecer aqui a Rádio RCC, o jornal A Plateia. Então o Google vai ganhar dinheiro me dando uma informação que é da plateia. Que é da Rádio RCC, que tem o repórter, que tem o jornalista, que tem alguém que produziu. Então vários países, como a Austrália, o próprio Canadá, disseram, não. O Google tem que, no mínimo, repartir o dinheiro que ele está ganhando com quem produz conteúdo, quem faz jornalismo. Então, eu acredito que nós estamos chegando num ponto, porque se isso não acontecer, vai acabar o jornalismo tradicional. Assim como eles estão matando com os jornalistas, eles querem acabar com o conteúdo tradicional. Vai chegar uma hora que não vai ter ninguém produzindo conteúdo, né? Se nós não remunerar quem produz conteúdo. Então, acho que esse é um debate muito atual. A gente tem que fazer esse debate. Né? É a mesma coisa que o direito autoral. Né? Tu vê, eu pego um conteúdo aqui no TikTok, eu faço um conteúdo com uma música e eu ganho milhões em cima daquela coisa. Mas e o cara que fez a música não ganha nada? Eu uso a música, né, do Paulo Pimenta, faço um videozinho aqui dançando a música que eu fiz, o cara ganhou milhões de reais com a minha música e eu não ganhei nada. Eu que fiz a música é minha. Não tinha, no mínimo, que, né, de alguma maneira aí a gente... não é justo que o cara que fez a música também seja remunerado pela utilização do viral que foi feito em cima da música dele. Então, vários países estão caminhando nessa direção. E eu acho que a gente precisa também caminhar no Brasil nessa direção, que é valorizar o camarada que faz cultura, que produz conteúdo, que faz música. E hoje as plataformas estão no bem bom, né? Quer dizer, elas estão ganhando muito
quem trabalha para produzir o conteúdo, pelo menos aqui no Brasil até agora, está assistindo. Sem ganhar nada. É importante que se faça esclarecimento, deputado, sobre a questão da regulação das redes sociais, que é proposta do governo Lula, que queria avançar um pouquinho, porque a direita ela ataca essa regulamentação como se fosse um atentado à democracia, como se a regulamentação impedisse o cidadão de falar algo ou N coisa. Então, com relação a essa questão, não tem absolutamente nada a ver. Em primeiro lugar, eu estou dando exemplos aqui de países como a Austrália, como a Alemanha, como o Canadá, como a Comunidade Europeia, o próprio Estados Unidos, que ninguém aqui vai achar que, né, não são países que têm uma legislação consolidada sobre liberdade de expressão, sobre democracia. Então, esse debate já está superado. Não é isso que está em debate, não é isso que está em discussão. Recentemente teve um debate aí sobre a questão do TikTok, que era o tal dos desafios. Até que os jovens perderam a vida. Sim. Com os tais de desafios do TikTok. Pode, assistam, não. É razoável que um país permita que alguém ganhe dinheiro? Ou, por exemplo, aquele outro episódio que teve das pessoas que mataram jovens e crianças em escolas, que depois se descobriu que boa parte daquele esquema tinha sido preparado, divulgado dentro das redes sociais da internet. Então, em nenhum lugar do mundo você pode divulgar remédio falso, golpe financeiro na internet, discurso de ódio, discurso homofóbico, como se isso fosse natural. Eu acho que o Alexandre de Moraes ele tem uma frase sobre isso que é boa. Ele diz assim, olha, gente, é fácil de resolver isso. O que é crime no mundo real deve ser crime também no mundo virtual. Se tu não pode ter dirigido uma pessoa com uma ofensa racista, homofóbica, pessoalmente, por que na rede tu vai poder? Se tu não pode, né, levar alguém a levar um golpe fora o estelionatário, por que na rede também não é? Então, eu acho que é mais ou menos isso. Então, agora, liberdade de expressão é outra coisa. Cada um pode ter a opinião que quiser. Mas é responsável pelo que fala. É responsável pelo que faz, né? Então, É que existe uma confusão entre liberdade de expressão, né, e a ofensa. Porque tu pode falar o que tu quer, mas tu automaticamente tu é responsável pelo que tu tá falando. Né? Quer dizer, a partir do momento que tu, né, ou mesmo até mesmo uma acusação, né, que você faz com relação a alguma pessoa, quer dizer, é natural que você tenha que responder por aquilo que você falou, né? Porque isso aí não é uma coisa, gente, que a gente possa tolerar como... Vamos pegar o caso da pandemia. Quer dizer, o Brasil teve 700 mil mortos. Nós tivemos aqui o maior percentual de pessoas mortas por habitante do planeta. Bueno, quanta gente deixou de tomar vacina porque acabou tomando conhecimento na internet de campanhas que diziam que a vacina era falsa, que a vacina não funciona. Quantas vidas poderiam ter sido falsas, salvas? Quantas pessoas tomaram a tal da cloroquina, que era divulgado e vendido como se fosse... O cara tomava cloroquina, o camarada não pegava o Covid, ou o cara se curava do Covid. Gente, não tem nenhuma informação científica sobre isso. Fazer campanha contra a vacina. O Brasil voltou a ter incidência de doenças que haviam sido erradicadas. O vírus do sarampo, da poliomielite, paralisia infantil, tinham sido erradicados. O vírus voltou a circular porque reduziu a taxa de vacinação. E por que reduziu a taxa de vacinação? Porque tem gente que divulga, né, e acaba fazendo com que pessoas, às vezes, né, sabe-se lá por qual motivo, caiam numa história como essa. Não é possível que o camarada que faz um negócio desse não seja responsabilizado.
Não é possível. Eu insisto nessa história, gente. O camarada... Porque o cara faz aquilo de forma consciente. Ó, vou vender isso aqui na internet. Eu tenho um remédio para emagrecer. Que agora é onda, né? O cara... duas coisas, que a onda é implante de cabelo e para emagrecer. Então, se tu botar aí o que tem de propaganda, tem de produto aí para... Eu até estou com... Aqui já me ofereceram uma meia dúzia aqui de fórmula, né? E para emagrecer também. Então o cara me olha e olha para mim e fala, esse cara tem que emagrecer, tem que arrumar um jeito de tapar o destampado aqui em cima da cabeça. Aí o cara, vou vender esse negócio aqui. E o cara bota na internet. E quantos compram, tia? Aí não tem Anvisa, não tem nada. Tá aí, e aí? Acontece um negócio. O camarada morre, o camarada fica doente. Ninguém responde por isso. Tu vai ver esses dias, os caras estavam vendendo esse monjaro feito em casa, gente. Sim. Estavam vendendo monjaro feito em casa. As canetinhas essas aí, que virou moda também agora. Aí aparece um artista lá, não, tem um monjaro barato aí, a 300. O cara vai lá e compra, entendeu? Compra no camelô, o cara vendendo monjaro no camelô. Não é possível, gente, que com remédio tem esse tipo de coisa e fique por isso mesmo. Eu pelo menos, não concordo. Né? Não sei se essas pessoas pensam diferente, mas eu vou dizer com vocês assim. Eu acho que saúde pública, crime de ódio, esse tipo de coisa, nós não podemos tolerar e aceitar que isso seja tratado como se fosse a terra de ninguém. E isso a gente acha que não, até que vai bater na porta da nossa casa. Porque eu tenho filho adolescente, muita gente tem filho adolescente aqui. Aí tu vai ver o seguinte, olha, isso aí não sei o quê. Experimenta alguém na tua família cair num golpe. Experimenta alguém na tua família comprar um negócio achando que é um remédio e descobrir que era um veneno ou que era uma bomba. O que tu faz? Qual é a reação que tu vai ter quando o problema bate na porta da tua casa? É muito diferente do que ouvir falar e do que o problema, né? Aí descobri que a tua tia, que a tua madrinha, não sei o que lá, caiu no golpe na internet e roubaram, que nem fizeram agora o dinheiro da aposentadoria né? Então, eu vou ter que falar assim, eu acho que em determinadas coisas que a gente tem que ser muito firme nesse sentido. O senhor falou ali que tem que ser responsabilizado quem prega informações falsas, principalmente com relação à saúde, né? E aí citou ali a pandemia. Então, na sua opinião, o presidente Bolsonaro deveria, além do crime que está sendo julgado hoje, também ser julgado e condenado por esse... Ele está respondendo, né? Ele está respondendo. E mais do que isso, né? Quer dizer, o Bolsonaro, além dessa questão da pandemia, ele tem toda aquela questão que envolve a falsificação dos cartões de vacina, né? Quer dizer, tem uma série de questões envolvendo o Bolsonaro e o governo Bolsonaro que hoje já claramente demonstram que se nós não tivéssemos atrasado aqui no Brasil o início da utilização da vacina, né, nós fomos um dos últimos países do mundo a começar a vacinar. Nós somos um dos últimos países do mundo a adotar determinadas posturas, determinadas condutas que pudessem reduzir a circulação do vírus. Então, é natural que as pessoas que estavam à frente dos órgãos, né, públicos naquela oportunidade, de alguma maneira também tenham que responder, né, pelos crimes que aconteceram, pelas mortes que aconteceram. Que nem aquele negócio de faltar oxigênio, né, determinadas situações que a gente viu aí alguém tem que responder. Eu digo de novo. Quando a gente fala assim em tese, tu vê, papapá, mas imagina se é um parente teu que está no hospital e a pessoa morrer de Covid porque não tinha oxigênio. O que tu faz? O que tu faz se tem um filho, uma filha tua num hospital precisando de uma ação rápida e tu descobre que os caras não compraram oxigênio porque achavam que não ia precisar? Como é que tu reagiria? Irritação, indignação, tudo e muito mais, né? Acho que foi o sentimento de muitas pessoas que passaram por isso. E, Pimenta, vamos mudar um pouquinho
a gente acaba falando sobre várias áreas, né? Que teve atuação em todas elas. Tu também fosse relator de uma CPI da violência urbana, teve um novo, né, a proposta de um novo modelo de segurança pública. E recentemente aconteceu no Rio de Janeiro aquela chacina estimulada pelo governo do Rio. Tu achou que a postura deles foi correta naquele momento? Eu vou dizer 3 coisas, tá? Primeiro, se aquilo ali tinha o objetivo de pegar o comando do esquema criminoso, eles foram no lugar errado. Porque quem comanda o esquema do crime, quem enriquece com o esquema do crime, não mora na favela. Então, os cabeças da organização não estavam lá. Tanto é que ninguém do comando do esquema criminoso que eles foram atrás foi encontrado. Né? Segundo lugar, se o objetivo era trazer paz, tranquilidade e segurança para a comunidade, quer dizer, foi lá, aconteceu tudo aquilo, 2 dias depois os caras foram embora. Se tu chegar lá hoje, de novo, no lugar onde aconteceu aquela operação, está igual ao que estava antes. Talvez o que tenha acontecido ali é que mudou o comando. Né? Quer dizer, então, do ponto de vista de planejamento, logística, racionalidade, sinceramente, eu acho que foi uma operação totalmente equivocada do ponto de vista da forma como ela foi executada. Nós não podemos concordar que as coisas sejam feitas da maneira como foram feitas. Então, eu acho assim, eu acho que nós precisamos, e a esquerda, ela precisa entrar no debate sobre segurança pública. A esquerda sempre tem muita dificuldade para entrar nesse debate. E nós não podemos assistir esse debate da segurança pública como se ele não existisse. Né? Então, por exemplo, eu acho que nós não podemos tolerar, nós não podemos concordar que nenhum cidadão brasileiro more numa área, num território no Brasil, que esse território é controlado pelo crime. Não importa se é milícia, se é crime organizado, se é facção, não é razoável que a gente possa aceitar que um cidadão, para morar numa determinada comunidade, ele tem que se sujeitar às regras que o crime impôs. Eu já conversei com muita gente sobre isso, gente. Nós temos vários territórios hoje no Brasil onde a lei que impera lá, a regra que vale lá, é a regra e a lei de quem está dominando aquele território. Nós não podemos aceitar isso como algo normal. Nós não podemos aceitar que num determinado território, mesmo que tu seja proprietário da tua casa, para te morar lá, tu tenha que pagar um pedágio para o tráfico, ou seja, para quem for. Nós não podemos aceitar que o camarada, né, para ter um comércio, para ter um negocinho numa determinada comunidade, ele tenha que pagar para o tráfico ou tenha que pagar para a milícia. Nós não podemos aceitar, né, que a regra de funcionamento de uma comunidade dentro do Brasil seja ditada por alguém que não seja o Estado brasileiro. Então, eu acho que nós não podemos assistir isso como se isso não acontecesse. Eu acho que a esquerda precisa ocupar esses territórios. Agora, ocupar território, gente, não é ir lá fazer 2 dias de confusão e ir embora. Ocupar território é garantir saúde, educação, cultura, esporte, oportunidade. Fazer aquilo que precisa ser feito em termos de investimento, em termos de conduta, em termos de postura. Então, eu acho assim que nós precisamos entrar nesse debate, nós precisamos, né, fazer essa discussão da maneira como ela tem que ser feita, nós não podemos nos furtar desse debate, e acho que, inclusive, esse é um dos temas mais importantes a serem discutido hoje, porque ninguém aguenta mais a situação do jeito que as coisas estão. Se tem uma coisa que a gente pode afirmar, é que ninguém aguenta mais o jeito que as coisas estão. E nós estamos a exigir, né, que medidas sejam adotadas para que as pessoas possam restabelecer minimamente um ambiente de paz, de tranquilidade, de segurança, para poder viver, para poder trabalhar, para poder criar seus filhos, a sua família, assim por diante. E o governo federal foi contatado antes disso acontecer, porque teve aquela polêmica, né? Acabaram dizendo, uns disseram que foi, outros disseram que não foi. Foi uma operação do governo do Estado. Né?
há muito tempo antes, tinham consultado a possibilidade da utilização de blindados das Forças Armadas, mas não houve uma ação coordenada, combinada ou planejada pelo governo do Estado, com o governo federal. Aliás, eu acho que o Haddad tem conduzido um processo muito interessante, que é o combate do crime organizado pelo local mais sensível do corpo do traficante, do bandido, que é o bolso. Você precisa desidratar o poder de fogo dessas organizações. Porque é onde é que está o dinheiro, onde é que movimenta o crime. Você vê agora, recentemente, essa operação da Receita Federal, eles encontraram 400 postos de gasolina, 400 postos de gasolina utilizados pelo crime organizado para lavar dinheiro. Encontraram 40 e poucos motéis, 46 motéis. Aí tinha o CNPJ do motel e tinha o CNPJ do restaurante do motel. Por quê? Porque ninguém sabe quantas pessoas foram no motel por dia. Se foram 2, se foram 3 no quarto. Quanto que gastou no restaurante. Não é possível. Aí os postos de gasolina compraram refinarias. Compraram usina de álcool. Aí compraram frota de caminhão. Então, tu imagina como é que isso retroalimenta o crime? E onde é que tu atinge eles? Quando tu vai na cabeça da organização e do dinheiro. Aí tu passa um posto de gasolina e diz, porra, os caras estão vendendo gasolina aí a R$6, tu viu que aquele posto lá é R$5,50? Eles podem vender até a 5, se quiserem, porque aquilo ali é só para lavar dinheiro. Não. Aí tu desorganiza o comércio legal, tu prejudica o cara que é trabalhador, que quer fazer um negócio bem feito. Então, eu acho que a gente combate o crime organizado combatendo a cabeça da organização, a estrutura central, quem comanda esse esquema criminoso, quem financia esse esquema criminoso, e eu acho que o Haddad tem dado uma demonstração muito importante nesse sentido. Para finalizar esse assunto, teve 2 falas polêmicas, né? Uma do presidente Lula e a outra da uma vereadora aqui de Porto Alegre, né? A vereadora, ela falou que os traficantes são trabalhadores mega explorados. E o presidente Lula falou que os traficantes são vítimas dos usuários. O que o senhor... Eu acho, em primeiro lugar, assim, o Lula é um camarada muito simples. O presidente Lula é um camarada como qualquer um de nós que está aqui. Né? É a única pessoa no Brasil sendo presidente da República pela 3ª vez, mas é um cara que fala de um jeito muito simples e também não tem dificuldade de reconhecer quando ele errou. Então, ele quis dar um exemplo e ele fez uma construção errada da frase. Ele quis dizer o seguinte, olha, se não tivesse usuário, não tinha traficante. É isso que ele quis dizer. Tu entende? Se ninguém comprasse, os caras não tinham para quem vender. Enquanto tiver gente comprando, os traficantes vão estar vendendo. E, no geral, quem compra está onde? Né? O grosso do consumidor está lá no morro? Muitas vezes não. Então, isso que ele disse. Né? Que é uma coisa que qualquer um de nós aqui pode dizer. Só que, da maneira como ele falou, a frase ficou mal construída. E, evidentemente, serviu para especulação de todo tipo. Mas, no outro dia, ele já foi lá e disse, gente, o jeito que eu falei ficou ruim. Eu quero que vocês me desculpem. Eu queria ter falado de um jeito, acabei falando de outro jeito. Então, o Lula tem essa humildade, essa simplicidade de poder dizer, olha, lamento aqui, mas o jeito que eu falei serviu para especulação, para interpretação, eu não acho isso, né? E a prova disso é a nossa determinação em combater o crime, agir e assim por diante. Eu acho que a vereadora aqui também, sabe, sinceramente, eu acho que é muito mais uma linguagem, uma forma de expressão que acaba sendo utilizada, acaba sendo manipulada, do que propriamente um pensamento dela, né? Eu acho que, sinceramente, são frases que a pessoa fala às vezes e que são mais mal colocadas, e qualquer um de nós pode falar alguma coisa do jeito que não gostaria. Eu mesmo, muitas vezes, já acabei usando uma expressão talvez de forma inadequada. Quantas vezes a gente faz isso no nosso dia a dia? Quantas vezes a gente, às vezes, se expressa mal, fala um negócio mal? Então, o Lula é gente como a gente. Não é infalível. Erra, acerta, é gente. E quando erra, pede desculpa. E essa é uma grande virtude do presidente. Pimenta, recentemente o Rio Grande do Sul passou por uma tragédia de inundações
e tu foste o escolhido pelo presidente Lula para assumir, né, a Secretaria de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul. Como é que foi esse desafio? E esse foi o maior desafio da tua carreira política, sendo que tu já teve, né, vários cargos e várias outras situações, mas esse foi o maior desafio? Sem dúvida nenhuma, né? Eu acho que nós que vivenciamos essa tragédia climática que atingiu o estado do Rio Grande do Sul, em primeiro lugar, nenhum de nós estava preparado ou imaginou um dia viver aquilo. Eu me criei ouvindo falar na tal de enchente de 1941. Muitas vezes eu ia ali no mercado público, naqueles restaurantes, aqueles bares do mercado público, e tem aquelas fotos ali da água chegando na porta do mercado público, na tal de enchente de 1941. Essa enchente foi muito maior do que a tal de enchente de 1941, né? E eu acompanhei desde o primeiro dia, desde as primeiras horas. E no primeiro momento foi o desespero das pessoas desaparecidas. E como não tinha luz, não tinha internet, as pessoas não tinham como se comunicar. E aquele desespero de tu saber que está chovendo, que o rio subiu, que as casas foram levadas, e tu liga para um parente, tu liga para um filho, e não, o telefone não... e tu não sabe o que está acontecendo. Nós fizemos operações de salvamento de barco, de avião, de helicóptero, a pé, jet ski, voluntários, exército, marinha, defesa civil. Mais de 90 mil pessoas foram resgatadas. O que nós fizemos aqui em termos de resgate naqueles primeiros dias não tem igual no mundo. Nós tivemos 500 mil pessoas fora de casa. Mais de 100 mil pessoas em abrigo. Sabe o que é tu montar um abrigo? E tu tem que garantir para pessoas idosas, para pessoas doentes, para criança, para homem, para mulher, que saiu de casa sem ter uma coberta, sem ter uma roupa. Você tem que garantir alimentação, banheiro, água potável, remédio, tudo isso ao mesmo tempo. Aí você vê o seguinte, hoje em dia, a quantidade de pessoas que têm gato, cachorro em casa. Como é que a pessoa sai de casa e deixa o gato, o cachorro? De que jeito? Fora o cavalo, mas gato, cachorro, que era o que mais tinha. Tu faz o quê? Ah, tu tem que levar o gato e o cachorro junto. Tu leva para onde? Vai levar para o abrigo? Vai botar dentro de um abrigo? Uma pessoa idosa, uma criança, uma pessoa doente, e tu vai levar os animais para dentro do abrigo? Não tem como. Não tinha uma lei, uma previsão de o que criamos uma regra para poder criar os abrigos para os animais. Tudo isso ao mesmo tempo. Aí você tinha uma coisa doida aqui na região metropolitana, a água passou por cima dos diques. O problema não era que a água tinha entrado, o problema é que a água não ia embora. E como é que tu faz isso? Como é que tu tira aquela água? Chegava ali na Matias Velho, ali tinha 4 metros de água. Não sei quantos quilômetros, 70 mil casas embaixo d'água. Como é que tu tira a água? Precisava de bomba para expulsar a água. Não tinha previsão para contratar na Defesa Civil. Tu tinha para proteger para a água não entrar. Mas era outro problema. Alguma bomba, onde? Aí vamos lá buscar a bomba do São Francisco. Bomba não sei aonde. Como é que faz para trazer? Como é que traz? Cada bomba daquelas parece um caminhão de grande. Aí tem que ter gerador, aí tem que ter energia. Aí estou com o aeroporto Salgado Filho fechado, a rodoviária fechada. Boa parte das estradas, das pontes em torno de Porto Alegre fechado. E tu no meio de tudo isso aí, tendo que administrar para arrumar comida, água, remédio. Então, assim, rapaz, tu não tem noção do que foi esse trabalho. O que foi que nós vivenciamos aqui. As Forças Armadas dizem, nunca participamos de uma operação desse tamanho. O que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul não tem similar. Então, eu tenho muito orgulho de ter sido o ministro que coordenei tudo isso. Uma equipe formada por muita gente voluntária, muita gente que trabalhou conosco. E aí, quando acalmou o negócio, bom, agora começa a reconstrução. Chegar no mercado público, aquilo tudo embaixo d'água. Aí tu tem que garantir, de alguma maneira, um dinheiro barato
Ficamos quase 30 dias com essas lojas aqui no centro de Porto Alegre, tudo fechado, restaurante fechado. Aí tu tem que limpar, tem que garantir emprego, tem que garantir a vida das pessoas. Tu imagina, o camarada perdeu a casa, tu ainda vai botar o cara para a rua? Aí todo o trabalho para viabilizar crédito, dinheiro barato. O presidente Lula, muito sábio, ele falou, ó, não adianta vocês darem dinheiro só para as prefeituras e para o governo do estado, e as pessoas. O cara perdeu um colchão, perdeu uma geladeira, perdeu um fogão. Criamos um programa inédito, auxílio emergencial, 5.100. Nós achamos que ia dar para 200 mil famílias. A gente acabou dando para 450 mil famílias no Rio Grande do Sul. 450 mil famílias receberam 5.100 na conta. Isso está mais de 2 bi e 200 milhões. E aí veio o desafio das casas. Essa quantidade enorme de pessoas que perderam as casas. E tu não pode reconstruir a casa nem a pessoa voltar para o lugar que ficou embaixo d'água. Aí eu fui atrás. Itajaí, Petrópolis, não sei aonde, em média levava 2 anos e meio para entregar uma casa. Como é que tu vai deixar uma pessoa 2 anos e meio no abrigo? Tu faz o quê com as pessoas? Aí eu tinha tido uma experiência lá em Santa Maria, quando a gente fez uma obra grande lá, teve 14 famílias que precisavam sair, e nós queríamos lá um negócio chamado compra assistida. O que era isso? A gente ajudava as famílias a achar uma casa. Né? Aí eu reuni aqui com o pessoal da Caixa Federal, do Ministério da Cidade, falei para eles, quanto que custa construir uma casa? Quanto vocês vão gastar para construir uma casa? Em torno de 200 mil. Por que a gente não compra a casa pronta, então? Por que ele não pode comprar um apartamento, uma casa que já está pronta, que alguém tem para vender até 200 mil? Mas não pode. Não pode por quê? Não tem regra, não tem não sei o quê. Como é que vai fazer a avaliação? Não, gente, só um pouquinho. Se o camarada tem uma casa, não está usando, ela custa menos de 200 mil, por que eu não posso ir morar lá? Não precisa fazer infraestrutura, não precisa fazer loteamento, não precisa isso. Vai a burocracia, vai daqui, vai dali, conseguimos criar o programa. Já temos 8.500 famílias morando dentro da sua casa com compra assistida. Isso é inédito no mundo, não tem lugar nenhum do mundo. Vai ver lá do Katrina, lá em qualquer lugar que tu for. Em um ano, 8.500 famílias já dentro de casa. Gente que morou a vida inteira na beira do rio, que vivia com medo cada vez que o tempo virava, agora está vivendo em paz, num apartamento, numa casa com segurança. Temos 12 mil imóveis sendo construídos. São 20 mil imóveis já contratados. Sabe quanto é que dá essa brincadeirinha aí? Multiplica 20 mil por 200 pau, 4 bi. Botamos 4 bilhões aqui já para garantir moradia. E o presidente Lula disse, todas as famílias que se enquadram no Minha Casa Minha Vida, faixa 1 e 2, que perderam a casa, nós vamos garantir que elas ganhem uma casa. E nós estamos cumprindo. As prefeituras que fazem o cadastro, as prefeituras que têm que fazer cadastro, mas nós já garantimos o recurso para que todas as famílias que perderam a casa, 100% custeada pelo governo federal. Nós já entregamos 8.500 chaves. Sabe o que significa isso? O cara poder passar o Natal agora em paz, em segurança, com tranquilidade, dentro de casa. Então, isso é uma evolução. E eu tenho muito orgulho mesmo de ter sido ministro da Reconstrução e poder ter tanta entrega. O que a gente fez aqui nunca foi feito em nenhum lugar. Tem muita coisa que ainda precisa ser feita? Claro que precisa. É isso que eu ia perguntar. Faltou alguma coisa a ser feita? Falta muita coisa. Por quê? Porque você precisa construir uma casa, precisa construir loteamento. Aí a prefeitura não tem a área. A prefeitura tem que comprar a área. Aí tem mato em cima, aí tem que tirar o mato. Aí tem que fazer o licença ambiental. Aí tem que fazer a rede de esgoto. Aí tem que levar a rede de luz. Então não adianta só ter o dinheiro. O dinheiro, por exemplo, nós temos aí um dinheiro depositado há mais de um ano na conta do governo do Estado para fazer os DIC. Né? Até agora não começou nenhum. Mas o dinheiro nós já garantimos. Mas no governo federal não tem a capilaridade lá na ponta. Lá é a prefeitura, o governo do Estado, é quem executa a obra, quem faz a obra. O mais importante é o que nós fizemos, que era garantir o dinheiro. Garantir o dinheiro para as empresas, garantir o dinheiro para o trabalhador, para a trabalhadora, garantir o dinheiro que garantisse a dignidade para as pessoas. Então, eu estou muito tranquilo e tenho certeza que aquilo que a gente fez aqui no estado do Rio Grande do Sul hoje é um exemplo para o Brasil. Tanto é que a economia do Brasil, o ano passado, cresceu 3,5% ao ano e a do Rio Grande do Sul 4,9%. Como é que no meio da enchente nós fomos o estado do Brasil que a economia mais cresceu, que mais gerou emprego?
foi porque o governo do presidente Lula veio aqui e injetou dinheiro. Uhum. Nós optamos por sair da crise crescendo e não nos encolhendo. E isso foi o grande ensinamento que nós demos para o Estado do Rio Grande do Sul, que quando a gente acredita, trabalha e faz, as coisas acontecem e o resultado está aí. E teve alguma atuação do governo ou investimento para prevenção das cheias? Esse dinheiro que está depositado. O que a gente fez? Primeiro, o presidente chamou o governador, doutor Eduardo Lento, e falou para ele: Eduardo, tu vai ficar 3 anos sem precisar pagar a dívida. Mas esse dinheiro tem que ser investido na reconstrução. Boa parte das coisas ainda não andaram no ritmo que eu gostaria. Inclusive, eu discordo totalmente da decisão de botar parte do dinheiro da reconstrução para a estrada pedagiada. O governador quer botar agora 1,5 bilhão do dinheiro da reconstrução para pedágios aqui na região do Vale do Taquari. Não é para isso o dinheiro da reconstrução. O dinheiro da reconstrução é para ajudar as pessoas que perderam tudo. Para casa, para infraestrutura, para escola, para saúde. Não é para dar dinheiro para a empresa de pedágio. Segundo, né, o presidente Lula tomou uma decisão, disse assim: eu não quero que isso nunca mais aconteça. O que precisa? Bom, é um sistema de proteção contra enchentes da região metropolitana. Em dezembro do ano passado, nós depositamos na conta do governo do Estado 6,5 bilhões. Rende, por mês, 70 milhões o rendimento. Hoje já é 7,3 bi. Passado um ano, quanto que o governo do Estado usou dos 7,3 bi? Nem um centavo. Nenhum centavo. Nenhuma obra tem nem projeto aprovado. Ou seja, passou um ano, o dinheiro parado e nenhuma obra foi feita. O dique de Eldorado, o dique do Arroio Feijó. Mas ele não pode ser responsabilizado por isso? Olha, gente, é uma questão política delicada, né? Eu já cobrei isso muitas vezes. Foi o governo do Estado que pediu para fazer as obras. Nós chegamos a discutir a possibilidade de fazer as obras pelas prefeituras. Nós temos aqui o dique de Eldorado. Nós temos aqui o dique do Arroio Feijó. Pega Sarandia, Arroio Feijó, Porto Alegre, Alvorada, um pedacinho lá embaixo em Viamão. Nós temos a complementação do dique aqui em Cachoeirinha, uma parte vai até Canoas, outra vai até Gravataí. Nós temos o sistema de proteção aqui dos Sinos, Caí, que vem lá de Igrejinha, Três Coroas e vem aqui embaixo. Tem recursos previstos para tudo isso. Agora, quem é que vai executar as obras? É o governo do Estado. Eu não estou nem cobrando que as obras não começaram. Eu estou cobrando que nem projeto foi feito. Básico. Nem projeto foi feito. E durante a enchente, depois, deu muita polêmica assim, com relação à participação do governo do Estado e à participação do governo federal. Como é que o senhor vê a participação? O senhor já fez algumas críticas aqui ao governo Leite. Como é que o senhor vê a participação do governo do Estado na enchente? Eu não tenho nenhum problema com o governador. Eu já disse isso várias vezes, inclusive eu disse para ele, né? Agora, o governador é uma figura difícil de lidar, né? O governador não conhece a palavra muito obrigado, não conhece a palavra gratidão, né? Na política, quando a gente divide, a gente soma. Eu faço questão sempre, quando eu vou numa cidade, de reconhecer o trabalho da prefeitura, do governo do Estado. Agora, o governo do Estado, né, é incapaz de reconhecer a participação do governo federal, do governo do presidente Lula, que não seja para nos criticar. Então, chega uma hora que o cara precisa dizer: olha, só um pouquinho. Isso aí chama, no interior, chama de chupim, né? O que é chupim? Chupim é aquele bichinho lá que coloca o ovo para chocar no ninho dos outros, né? Ou diz, né, abanar com o chapéu dos outros. Não tem problema. O governo do Estado fez a sua parte, fez a sua parte. Agora, quando você faz uma obra que é 100% com recurso do governo federal, na política, o mínimo que tu tem que dizer foi: ó, gente, estamos entregando essa obra para vocês aqui, quem pagou essa obra aqui foi o governo do presidente Lula, né? Foi o governo federal que nos deu o dinheiro. Isso serve para as prefeituras, serve para todo mundo. Então, não tem o porquê querer que aquilo que as pessoas fizerem não seja valorizado. Agora, não acho certo, não acho correto que não seja dito de forma clara sempre que é recurso e sempre que foram ações do governo federal. Deputado, a política hoje em dia está muito polarizada.
O mundo inteiro, na verdade. Aqui a gente tem realmente dois polos bem distintos, né? Como é que o senhor vê essa polarização hoje? Eu acho que as coisas elas estão ruins, né? Eu já tive muita participação política, já convivi com lideranças da esquerda, de direita, do centro, e havia um ambiente onde as pessoas podiam divergir. Ninguém é obrigado a pensar igual o que eu penso. Ninguém é obrigado. Mas não havia esse clima de ódio, de intolerância que hoje ele acaba presidindo as relações. Não havia um nível de agressividade, de disseminação de fake news, de mentira, como uma prática, como uma forma de fazer política, como existe hoje. Então, isso, do meu ponto de vista, é algo ruim para a democracia, ruim para a política. Não é uma situação que envolve só o Brasil. Há uma teoria, né, da chamada extrema-direita moderna, que não tem problema disseminar mentiras e fake news, desde que isso tenha como objetivo destruir o nosso adversário. É uma tática de uma espécie de uma guerra suja, né? Então não tem limite ético, não tem escrúpulos, né, para a divulgação da mentira e da desinformação. Eu acho isso uma coisa muito ruim. No cenário nacional, a candidatura de Flávio Bolsonaro é uma ameaça à reeleição Não do Lula? acredito. Acho que é blefe. É blefe para tentar negociar, né? Tentar negociar alguma coisa e não acredito. Acho que é blefe total. E a atuação do Eduardo Bolsonaro com o Trump foi um tiro no pé? Quinta coluna, traidor. Em qualquer lugar do mundo, um cara como esse já teria sido caçado. O cara está morando nos Estados Unidos há quase um ano, mantém um gabinete funcionando com cota parlamentar, com funcionário, com tudo. E foi para lá para trabalhar contra os interesses do Brasil. Eu acho que acabou sendo um tiro do pé, porque na medida que o Lula foi lá, conseguiu negociar com o Trump e mostrou que os bolsonaristas estavam apoiando o Trump contra a economia nacional, promovendo aqui desemprego e prejudicando a nossa economia, eu acho que foi um tiro no pé. E sobre o seu futuro político, né? O senhor é pré-candidato ao Senado. Como é que foi essa questão da mudança, né? De trocar uma eleição praticamente garantida, né, para deputado federal, por uma eleição que é um desafio para ser senador do Estado? Bom, primeiro, eu sou deputado federal já há alguns mandatos, né? Nas 4 últimas eleições eu fui o mais votado do PT e na última eleição eu bati o recorde de voto da história do PT. 223 mil votos, né? Para alguém que é do interior, que é difícil. Então, naturalmente, o meu nome começou a ser especulado para poder ser candidato a outros cargos. A governador, a senador, é normal, né? Legítimo. Virei ministro, próximo do presidente Lula. E aí, então, surgiu a decisão do senador Paulo Paim de não concorrer mais, muito por conta da questão da sua saúde. O senador Paulo Paim é uma instituição, né? Pela sua história, pela sua trajetória. Veja que são 81 senadores do Brasil, ele é o único senador negro no Brasil. A representatividade que o Paim tem, né? O legado, né? O simbolismo que é a figura do Paim. E a partir do momento que o senador, então, me indica para ser o seu sucessor, vamos chamar assim, e o presidente Lula chancela isso, eu não quero que o Pimenta concorra para o Senado, evidentemente que é uma enorme responsabilidade, né? E é uma eleição muito difícil, mas eu acho assim que ao longo do tempo eu me preparei também para poder ser candidato ao Senado. Me agrada a ideia de ser senador. Eu acho que eu tenho um perfil, tenho capacidade de trabalho, conheço o Estado do Rio Grande do Sul, tenho uma disposição para brigar pelas coisas do Rio Grande do Sul que podem, né, ser muito úteis para o nosso Estado. E eu não vou ser um senador do PT, né? Eu sou afiliado do PT, claro que eu sou, mas eu vou ser um senador de todos os gaúchos e gaúchas. Eu quero ser um senador que as pessoas saibam
que está lá para defender o Rio Grande do Sul, para ser uma voz em defesa do nosso Estado. Eu acho que eu posso ajudar nesse sentido. E eu vou trabalhar muito para que isso possa acontecer. No cenário estadual, na última eleição para o governo do Estado, a gente viu que a esquerda não veio unida. Alguns partidos acabaram, né, não entrando. Fala-se, inclusive, do Beto Albuquerque, dentre outros. Para essa eleição, a esquerda vem unida? Temos que trabalhar para que isso possa acontecer, né? Eu estou trabalhando para isso e acredito que a gente tem todas as condições de construir essa unidade, né? Eu acho que ela é um desafio. Os partidos do campo progressista, do campo popular, que estão no governo federal junto conosco, nós precisamos exercitar ao máximo esse esforço, né? O PDT tem o nome da Juliana, nós temos o nome do Edgar, o PSB lá tem o nome do Beto Albuquerque, outros nomes importantes que estão colocados aí. Nós temos que ter a maturidade, a capacidade de sentar numa mesa e dizer, olha, né, o time está aqui, vamos escalar qual é a posição de cada um, né? E eu também, eu sempre disse desde o início que eu não sou empecilho para essa unidade. E sempre coloquei à disposição para que eu fosse escalado naquela posição que eu pudesse ajudar o time. Bueno, agora fui escalado, agora vou jogar. Mas temos que definir rápido aí os outros sujeitos do time. A Manuela, né, é um outro nome nosso indicado para o Senado. O Edgar é o nome que nós estamos apresentando, mas precisamos evoluir aí, bater o martelo na composição final dessa chapa. E o senhor acha que vai ser uma eleição polarizada ou existe uma chance do vice-governador Gabriel traçar o mesmo caminho do Rigoto e do Sartori? Olha, eu acho que a tendência é ser uma eleição polarizada, né? E acho que o Rio Grande do Sul é um estado... O Rio Grande do Sul sempre foi um estado muito polarizado, né? O cara é colorado e é gremista, né? O cara é chimango ou é maragato, né? E isso tem um pouco a ver com o nosso jeito de ser, nosso jeito de pensar as coisas. Muito cartesiano, né? Ou está de um lado ou está do outro. E tivemos algumas experiências políticas diferentes desse processo todo, mas eu acho que hoje, se a gente observar, né, o que está crescendo aí é a ideia de uma eleição bastante polarizada. E com relação à direita, tá? Com a saída de Bolsonaro do pleito do ano que vem, como é que o senhor analisa a direita no Brasil? Eles ficaram órfãos? Alguns desses nomes que estão sendo cotados podem comprometer a reeleição do presidente Lula? Eu, sinceramente, eu acho muito difícil, né? Eu acho que a direita vai se reinventar, o que é bom. Porque não tem problema que a gente tenha um pensamento forte de direita, organizado, tem uma doutrina, né? O problema é quando o cara vai para o golpe, tu vai para a violência, tu vai para a insurreição. Agora, ter pessoas conservadoras que pensam de uma outra maneira, eu acho que isso é bom para a democracia. Eu acho que, sinceramente, esse negócio do Bolsonaro ele vai acabar ajudando a direita a se repensar. Porque se tu para pensar o que esses filhos do Bolsonaro fizeram, tu para pensar naquele episódio da tornozeleira eletrônica. Eu te conto o seguinte, quando eu vi aquela notícia, eu falei, é fake news. Rapaz, isso não é possível, os caras estão inventando. Ah, não, mas acusou lá meia-noite e pouco que o Bolsonaro tentou tirar a tornozeleira. Eu falei, rapaz, impossível, cara. Impossível. Aí surge a notícia. Ah, não, mas acabou a pilha. Ah, não, bateu numa escada. Aí quando apareceu aquele vídeo do Bolsonaro com uma aparelho de solda tentando derreter, aquilo ali, a própria direita não sabia mais o que dizer, porque os caras tinham passado a manhã inteira dizendo que era estão inventando que o mito, tentou tirar a tornozeleira, isso não é verdade, pode ter acontecido aqui. Ele confessando ali, né? O que o senhor fez aí? Taquei o ferro aí. A mulher pergunta, ferro de passar? Não, um negócio de solda. O que era aquilo, gente? Aquilo ali para desmoralizar. É que nem a história do Eduardo Bolsonaro, né? Então, eu acho, sim, que isso vai acabar ajudando a direita a criar uma
uma liderança nova, outras lideranças. Isso pode ser até bom para a democracia. Deputado, a gente vê, obviamente, que o tempo vai passando, o presidente Lula ele já, né, vai para o seu 4º mandato. A esquerda já pensa num sucessor? Uma coisa que a gente tem, né, presente é o seguinte: o Getúlio Vargas foi presidente de 30 a 54, 24 anos. E olham a importância, o impacto do Getúlio Vargas para a vida do Brasil. O Lula, ele é uma pessoa que diretamente impacta a vida do povo brasileiro desde o início dos anos 80. Em todas as eleições presidenciais, o PT ganhou ou ficou em segundo. E quando nós não tivemos o Lula como candidato, ele foi o principal cabo eleitoral. O que nós temos certo hoje é que essa é a última eleição que o Lula vai disputar. Então, o PT, a esquerda, obrigatoriamente ele começa a pensar o pós-Lula, né? Então, esse é um desafio colocado para nós todos. Eu convivo muito com o presidente está com a saúde muito boa, o presidente se prepara, o presidente é um cara disciplinado, mas fez 80 anos, né? Então, a própria legislação não permitiria que o presidente pudesse concorrer de novo. Uma coisa é certa, essa é a última eleição que o Lula participa. Então, nós vamos ter que ter, né, a maturidade, a capacidade de construir essa transição e pensar o futuro da esquerda no Brasil. E certamente a gente vai fazer isso junto com ele, nesse próximo período. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer aí conhecer um pouco mais o Paulo Pimenta e também poder dialogar e trocar essa ideia sobre política. Seja bem-vindo. Eu que agradeço e parabenizo vocês aí pelo enorme sucesso, pelo trabalho de vocês e eu estou sempre à disposição. Muito obrigado e boa sorte na eleição. Muito obrigado, gente.